Bom dia, amada Igreja Batista no Pacaembu. Bom dia a todos os queridos e queridas que participam conosco desse canal. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Esta é a nossa oração e o nosso desejo. Hoje nós vamos abordar um texto da Escritura que se encontra lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, a partir do versículo 7 até o versículo 15. Uma passagem por todos, mundialmente conhecida. É a passagem que Jesus nos ensina a oração do Pai Nosso. Ele ensina os discípulos a orarem. E diz assim a palavra do Senhor: E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque seu Pai sabe que vocês precisam, do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. Vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Dá-nos hoje o pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois, se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas, se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Pois bem, nós iniciamos aqui esta conhecida passagem em que Jesus ensina os discípulos a orarem. No Evangelho de Lucas, nós vemos no capítulo 11, nos primeiros versículos, que diz assim: certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar como João ensinou aos discípulos dele. E ele lhes disse: Quando vocês orarem, digam. Esta oração, como dissemos, conhecida no mundo inteiro, recitada, alguns dizem a reza do Pai Nosso, a oração do Pai Nosso, e feita em vários momentos. As pessoas oram a oração do Pai Nosso em várias situações, em várias circunstâncias. Sobretudo, alguns oram o Pai Nosso no momento de luto, em momentos em que a igreja está reunida, algum momento especial, em algumas celebrações. Então, é recitada ou é orada esta oração do Pai Nosso. Mas eu comecei a partir do versículo 7, exatamente para que a oração do Pai Nosso não se torne aquilo em que Jesus está mencionando aqui e mostrando aos seus discípulos no capítulo 6 de Mateus, no versículo 7. Esta oração, que podemos dizer até uma oração oficial, ela nos mostra a estrutura da oração. O modelo de oração, como alguns dizem, ou nós poderíamos dizer, aqui está o roteiro da oração, com todos os aspectos, com todas as questões que nós devemos nos dirigir a Deus e que Jesus está nos ensinando. Agora, primeiramente ele diz: quando orarem,
não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Aqui Jesus, primeiramente ele se referiu aos mestres da lei, aos fariseus, a respeito de que eles gostavam de orar assim nas esquinas, nas sinagogas, e eles ficavam orando em pé, como nos diz o texto, como nós já vimos anteriormente, para serem vistos pelos outros. Aqui, no caso dos religiosos da época, que eram os fariseus, e que Jesus dizia que encenavam como atores, é o que significa a palavra hipócritas. Jesus se referia aos religiosos especificamente. Aqui, Jesus, quando diz assim, quando orarem, não fiquem repetindo sempre a mesma coisa, ele menciona os pagãos, ou seja, aqueles que não eram adeptos do judaísmo, da religião judaica ou dos ensinos cristãos, mas nós observamos aqui que os ensinos cristãos estavam sendo proclamados por Jesus. Jesus estava nesse momento, no início, de ensinar, de trazer o ensino do Evangelho do reino de Deus, e pessoas estavam acompanhando. Aqui nós vemos os discípulos juntos com Jesus, e nós vemos lá em Lucas, no Evangelho 8, os discípulos pedindo a Jesus, ensina-nos a orar. Os discípulos de João Batista oram, ele os ensinou, e quando eles tinham visto Jesus terminado de orar, eles falaram, Senhor, nos ensine a orar. Então nós vemos que Jesus começa dessa forma. Ele diz assim, não repitam, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa. Ele está ensinando aqui de que Deus não é acionado ou se volta para aquelas orações repetitivas ou para como fazem muitos povos, muitas religiões, repetições. Eu não quero nem mencionar a questão de reza, não quero aqui ofender ninguém, mas eu quero apenas mencionar isso que Jesus está nos ensinando, que até pode pegar aqueles que se dizem discípulos de Jesus. Algumas repetições, orações prolongadas, trazendo a mesma coisa, e Jesus diz, alguns acham que pelo seu muito dizer serão ouvidos. Não é pelo seu muito dizer, mas é pelo que é dito na oração. E aqui Jesus está nos ensinando a orar. Ele está ensinando os seus discípulos a orar. Nós podemos dizer que essa passagem é Jesus nos ensinando a orar, os seus discípulos a orarem. E aí, ele nos ensina outra verdade preciosa. Não há nada que nós possamos levar a Deus que ele já não saiba. E Jesus está dizendo, não sejam iguais a eles pelo muito repetir, pelo muito falar, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Sim, Deus sabe daquilo que nós necessitamos antes de pedirmos. Aí nós poderemos fazer a seguinte pergunta, então por que orar? É uma boa pergunta. Se Deus sabe do que nós necessitamos, então por que orar? Aí, nesta pergunta vai um grande erro. Porque muitas vezes, e na grande parte das vezes, as pessoas consideram oração como pedidos a Deus. Orações de pedidos das nossas demandas a Deus, das nossas necessidades. E Deus sabe daquilo que necessitamos. Até na própria oração aqui, do Pai nosso, do Abba Pai,
paizinho querido. É isto que significa esta palavra no aramaico, Abba, Pai, papai, pai querido. Jesus vai além de qualquer ensino conhecido pelos judeus, pelos religiosos. E aí ele diz, aqui na própria oração do Pai Nosso, dá-nos o pão, ele nos ensina a pedirmos o pão de cada dia, ele nos ensina a respeito do perdão, ele nos ensina a orarmos nos momentos das nossas aflições, das nossas tentações. Então, por que ele nos ensina e diz assim, antes mesmo de vocês pedirem, o Pai já sabe de todas as coisas. Nós devemos, então, aprofundar o sentido da oração. Nós devemos nos aprofundar no conteúdo da oração. As nossas orações não devem estar limitadas apenas aos nossos pedidos, às nossas situações e necessidades, ou mesmo às situações e necessidades de outros. Porque aqui eu não quero ser alguém que não saiba que muitas vezes nós oramos pelos nossos queridos, por pessoas que nos são colocadas em oração, por várias circunstâncias, por várias situações, mas ainda assim a oração leva dessa forma uma conotação de pedido, de estarmos pedindo coisas a Deus. E é aí que nós temos que aprender a orar. A pergunta que se faz aqui, será que nós realmente oramos a oração do Pai Nosso? E aqui eu não digo recitando a oração do Pai Nosso. Aqui eu não digo, então, no momento que nós recitamos todo o conteúdo da oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso tem sido a nossa estrutura de oração. A oração do Pai Nosso tem sido o nosso conteúdo de oração. Sobre quais itens aqui nós nos detemos para orar? E aqui Jesus inicia a oração por Deus. A oração, Jesus inicia primeiramente nos dirigindo a Deus como nosso querido Pai. Como dissemos agora, os judeus tinham muito cuidado com o nome de Deus. Nós já vimos isso anteriormente. Eles não proferiam o nome de Deus em vão. E eles tinham o ensino de Moisés, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Eles aprendiam isso nas leis de Moisés, e tanto que a palavra que nós dizemos hoje Jeová, como muitos sabem, vem de Yahvé, e que na realidade não é uma palavra em si, mas são algumas letras que pronunciadas elas significam Yahvé, que é o Senhor Deus, e Deus recebia outros nomes no Antigo Testamento, há mais de 80 nomes atribuídos a Deus, como o Deus que provê, como o Deus Santo, como o Deus Todo-Poderoso, e algumas outras palavras e passagens que no hebraico nós conhecemos, El Shaddai, Adonai, Javé, Jiré, e algumas outras palavras assim. Mas eles também oravam a Deus no sentido de Pai, Pai da nação de Israel. E Deus era exclusivamente o Pai da nação. Mas dificilmente eles se dirigiam a Deus como Pai. E aqui Jesus nos ensina primeiramente, Deus não está
numa distância em que é inacessível. Deus não está longe de nós. Muitas vezes, através das nossas atitudes, das situações da nossa vida, nós temos o costume de dizer que Deus se afastou de nós. É uma expressão que na teologia é chamada de o Deus abscondido. O Deus escondido, o Deus que se esconde, o Deus que se isola, se afasta de nós. Há muitas passagens no Antigo Testamento que nos mostram situações assim, mas hoje nós podemos nos dirigir por causa do sacrifício de Jesus, por causa da morte e ressurreição de Cristo, porque a partir do momento em que nós entregamos a nossa vida a Cristo, e isto eu falo para aqueles que tomaram esta atitude, Deus é Pai daquele que o considera como Pai, que carrega a sua filiação. Não só um Pai porque somos criaturas suas, um Pai por causa da criação da natureza de todos os seres humanos. Quando a palavra de Deus nos mostra Deus como Pai, ela nos mostra aquilo que João nos ensinou. Lá no Evangelho de João, no capítulo 1, nós vemos aquilo que João nos ensinou. Primeiramente, ele diz assim: veio para o que era seu, Jesus, se referindo a Jesus. A partir do versículo 11, João capítulo 1, a partir do versículo 11. Mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, que creram no seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, ou seja, pela vontade humana, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. E aqui, a partir do momento que nós cremos, é isso que a Bíblia nos ensina, que nós cremos em Jesus, nós recebemos o direito de sermos considerados seus filhos, filhos por adoção. A partir do momento em que nós tomamos o nome de Deus e nós podemos nos dirigir a Deus como nosso Pai. Você vive uma vida que carrega este nome? Que poderíamos dizer seria o seu sobrenome, seria o nome pelo qual você é reconhecido, assim como nós temos o nosso sobrenome, nós temos a nossa herança familiar, nós somos reconhecidos, as pessoas às vezes nos veem parecidos, ou com a mãe, ou com o pai, ou com outro parente da família mais próximo, nós carregamos as características da nossa família. Da mesma forma, Jesus nos ensina primeiramente: vocês orem assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Carregarmos o nome de Deus nas nossas vidas, na nossa semelhança com o Pai, nas nossas atitudes, como discípulos verdadeiros de Jesus Cristo. Não é todo mundo que pode orar dessa maneira. Não é todo mundo que pode dizer: eu oro porque todo ser humano pode. Sim, todo ser humano pode fazer esta oração. Mas verdadeiramente nós vemos quem santifica o nome de Deus em suas vidas.
quem honra a filiação de Deus, quem nas suas vidas carrega as características do Pai. Sobretudo, quem nas suas vidas honra o nome do Pai, por ser amado pelo Pai e amar como o Pai ama. Desta forma, nós podemos dizer assim: santificado seja o teu nome. Aqui está o primeiro elemento da oração do Pai Nosso. Ele não é meu Pai. Ele não é um Pai particular. Ele não é um Pai exclusivo para as nossas necessidades, mas Ele é o Pai Nosso. Esta oração é a oração da família. Esta oração é a oração da família do Pai, de todos nós que carregamos o nome do Pai. Nós carregamos o nome do Pai individualmente, mas, sobretudo, hoje, a Igreja deve ser vista como aquela que carrega o nome do Pai, por expressar a natureza do Pai e o amor do Pai em seus corações. A Igreja deve ser reconhecida como aquela que abraça e ensina e faz de tudo para que as pessoas possam se aproximar de Deus de tal forma que elas se entreguem aos braços do Pai e possam também ser reconhecidas como seus filhos e filhas. Aqui então é o primeiro aspecto. Santificado seja o teu nome. Não carregar o nome de Deus em vão. Apenas dizer que somos cristãos, que somos filhos de Deus, que somos discípulos de Jesus, mas não santificarmos o seu nome em nossas vidas. Há um segundo aspecto aqui, e voltado para Deus também na oração. Seja feita a tua vontade. Venha o teu reino. Venha o teu reino. Quando nós nos dirigimos a Deus, nós temos que nos dirigir a Deus e, primeiramente, honrando o seu nome e desejando fazer parte do seu reino, proclamar o seu reino, vivenciar o reino de Deus, viver como cidadãos do reino de Deus, viver como pessoas governadas por Deus, por Jesus Cristo. E então, dessa forma, nós temos condições de orar: venha o teu reino, venha o teu reino em nossas vidas, seja manifestado, e que nós possamos buscar o reino e o reinado e o governo de Deus. Estender esse governo de Deus a todos. Este governo de Deus é um governo redentor, não é um governo opressor. O reinado de Deus é, como nos diz a sua palavra, é o reino do Filho do seu amor. O reinado de Deus visa a restauração, o resgate, a libertação do jugo opressor. O reinado de Deus proclama a cidadania e o valor de toda a humanidade. O reinado de Deus não proclama individualidades e apenas exclusividade, mas o reinado de Deus é um reino que vemos em Apocalipse. Bem-aventurado é o Cordeiro
como nos diz aqui a passagem que se encontra lá no livro de Apocalipse, chamado Livro da Revelação. Nós vemos no capítulo 5 do livro de Apocalipse, no versículo 8, e diz assim: ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. E cada um deles tinha uma harpa de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E eles cantavam um cântico novo. Tu és digno de receber o livro e abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue comprou para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. E tu os constituístes reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Jesus, com o seu sangue, comprou e resgatou para Deus pessoas de todos os lugares, de todas as raças, de todas as tribos, de todas as nações. Pessoas de todos os padrões culturais, pessoas de todos os gêneros, pessoas de todas as condições sociais, quer sejam ricos, quer pobres. Pessoas, homens e mulheres, iguais diante de Deus, igualmente valorizados diante de Deus. Negros, brancos, amarelos, vermelhos, pessoas de toda cor. E o que nós devemos orar e devemos desejar diante de um mundo tão fragmentado, diante de pessoas com tantas barreiras entre si, o nosso desejo é orar diante de Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome nas nossas vidas e nas nossas atitudes. E governe sobre nós. Venha a nós o teu governo, o teu reino, que nós sejamos vistos como cidadão do reino, desejosos de trazer para ti pessoas de todas as categorias, pessoas em todas as suas condições e, sobretudo, pessoas excluídas pela sociedade, pessoas pisadas e oprimidas e quebradas, pessoas que ninguém dá atenção. Venha sobre nós o teu reino e o teu governo. E, por último, nós podemos dizer também: seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Eu gostaria de me deter na próxima semana um pouco mais neste conceito e nos outros elementos da oração do Pai Nosso. E gostaria de ficar por aqui nesses 3 pontos que nós abordamos aqui. Nos dirigirmos a Deus como nosso Pai querido, como o Abba Pai, Paizinho querido. E isto é ensinado por Jesus. Não é desrespeito, não é diminuir. Assim que nós devemos nos dirigir a Deus, como nosso Pai. E como nosso Pai, nós temos que santificar, honrar o nome de Deus em nossas vidas. E também este deve ser o conteúdo do nossa oração. E por fim, hoje, o terceiro aspecto: venha a nós o seu reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus.
que nós possamos mostrar ao mundo e pedir a Deus em que venha o seu reino, em que seja manifestado o seu reino em nossas vidas, em que seja manifestado o seu reino, não só particularmente, mas nós como povo de Deus, nós como igreja de Jesus Cristo, que nós possamos, nas nossas orações, incluir esses aspectos, incluir estes elementos. E na próxima semana nós veremos os demais elementos que contêm, que são o conteúdo da oração do nosso Pai. Oremos. Senhor Deus querido, Pai amado, Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer, ó Pai, por podermos nos dirigir a Ti, ó Pai, sem barreiras. Nós podemos nos dirigir a Ti porque Jesus quebrou todas as barreiras. Nós podemos nos dirigir a Ti porque Jesus nos comprou com o seu sangue e nós recebemos o direito de sermos chamados Teus filhos e Teus filhos amados, filhinhos queridos. Ó Pai, nós queremos Te agradecer, porque quando o Senhor nos olha, o Senhor não vê nada além do que Teus filhos. O Senhor não nos olha de acordo com as nossas falhas, nossos pecados, mas o Senhor nos olha como Teus filhos amados e queridos, e que foram resgatados por Jesus. Pai, nós queremos Te agradecer, porque nós podemos viver, ó Pai, debaixo da autoridade e da direção do Teu reino e do Teu governo em nossas vidas. Pai, ensina-nos a viver o Teu governo em nossas vidas. Ensina-nos a manifestar a Tua filiação em nossas vidas. Pai, é esta a oração que Te fazemos e que Te agradecemos que nos foi ensinada por Teu Filho Jesus, nosso Senhor, e é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão e a consolação e a direção do Espírito Santo esteja sobre todos nós, desde agora e para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe a todos e até a próxima semana, se Deus assim o desejar.